Se a gente for puxar o fio dessa história, a gente vai encontrar a educação à distância lá nas páginas da Bíblia, lá no Novo Testamento. 40% do Novo Testamento é composto por um material que tem por origem um pequeno sistema de educação à distância ligado ao nome de Paulo de Tarso, o antigo Saulo de Tarso, que mudou seu nome para Paulo de Tarso depois que se tornou cristão. Paulo foi o grande responsável pela expansão do cristianismo pelo mundo conhecido de então, né, do seu tempo, início dessa era chamada Era Cristã. Naqueles primeiros anos, ele fazia um trabalho que era considerado de missionário. Hoje nós chamaríamos de um trabalho de missionário. Ele saía de cidade em cidade, organizando pequenas comunidades de cristãos que ele depois continuava a orientar à distância através de um serviço postal muito rudimentar, mas que efetivamente existia, né? Era possível escrever uma carta e mandar essa carta para uma outra cidade. E ele fez isso. E esse trabalho resultou na expansão do cristianismo, né? Deixou de ser uma seita judaica restrita à Palestina para se tornar uma religião mundial, pelo menos do mundo conhecido de então, e a partir daí chegar ao que é hoje. Paulo, portanto, tem um papel importantíssimo nisso. E ele faz isso trabalhando durante um tempo presencialmente numa determinada localidade, juntando os primeiros discípulos cristãos. E depois, então, quando ele sentia que aquele grupo estava maduro para prosseguir uma caminhada com seus próprios pés, ele identificava uma liderança local, colocava aquela liderança local como responsável por aquele grupo e ia para outra cidade. O que ele estava fazendo de fato era transformando aquele grupo num polo presencial, atribuindo a esse grupo o trabalho de um tutor, de um responsável por acompanhá-los, que efetivamente se comunicava com ele através de cartas e ele mandava de volta respostas através de verdadeiros tratados de teologia que se tornaram as cartas do Novo Testamento, as chamadas cartas paulinas, cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas e por aí vai. De cada cidade dessas, né, Corinto, Éfeso, Tessalônica e por aí vai. De cada cidade dessas, Paulo recebia uma correspondência informando as dúvidas que o grupo tinha, os problemas que estava vivendo, e a partir daí respondia com cartas que traziam respostas profundas àquilo que eram as demandas desse grupo. Isso resultou num pequenino sistema de educação à distância rudimentar, montado para atender às necessidades do cristianismo que estava nascendo e se expandindo naquele momento. Mas vai ser só no século XIX que nós vamos encontrar a primeira iniciativa ampla, extensa, sistemática de educação à distância, através do Departamento de Estudos Externos da Universidade de Londres. A Universidade de Londres é a instituição com mais larga experiência em educação à distância que nós temos hoje. São mais de 160 anos, com assim, milhares de alunos atendidos, entre estes 7 prêmios Nobel. Né? Mandela foi aluno da Universidade de Londres quando estava preso na África do Sul, um aluno à distância, portanto. Isso começa a acontecer lá no século XIX, na metade do século XIX, quando essa universidade cria um departamento para atender aquele público que não podia deixar as suas terras no interior para estudar em Londres, porque de repente havia se tornado responsável pela administração da fazenda, dos negócios da família e por motivos diversos. Então, para não perder esse aluno, a universidade criou esse mecanismo, essa possibilidade de se fazer cursos superiores à distância. Os livros seguiam através do correio, aí sim, um correio profissionalizado. A Inglaterra foi o primeiro sistema de correios profissional estabelecido no mundo, com toda uma divisão de zonas postais, códigos, etc., que nós conhecemos hoje. Isso surgiu no século XIX e a Universidade de Londres aproveitou essa infraestrutura para fazer o seu trabalho. Mas vai ser apenas na década de 60 e 70 que vai se organizar
de forma mais ampla um sistema de educação à distância através das universidades à distância. A Universidade de Londres era uma universidade presencial que tinha um departamento que oferecia uma possibilidade de estudos à distância. Mas a partir dos anos 60 começam a aparecer e a pipocar na Europa universidades à distância. São universidades em que, se você chegar lá e quiser fazer um curso presencial, você não vai encontrar como fazer. Elas só oferecem cursos à distância. A UNED é a Universidade à Distância da Espanha, a Open University, a Universidade à Distância da Inglaterra, a Freie Universität da Alemanha e a Universidade Aberta de Portugal, uma das últimas a aparecer nos anos 80. Esse foi um fenômeno que fez com que a educação à distância se tornasse, primeiro, muito mais frequente, mais intensa. Por exemplo, a Open University tem mais de 200 mil alunos. Em número de alunos, é a maior universidade britânica. Em geral, universidades com um número grande de alunos, e tendo uma experiência mais continuada e, portanto, podendo refletir, pesquisar e acompanhar de forma mais sistemática a aprendizagem de alunos através de educação à distância. A educação à distância praticada pelas universidades à distância era uma educação à distância baseada fundamentalmente em material impresso, em polos presenciais, alguma coisa em vídeo, depois que as fitas VHS se popularizaram, mas vai ser só nos anos 80 que vai surgir a educação online. O primeiro programa online educacional voltado para executivos surgiu em 1981 na Escola de Gestão e Estudos Estratégicos do Instituto de Ciências Comportamentais de La Jolla, na Califórnia. Esse curso vai até o final dos anos 80, ele funciona durante uma década praticamente, e se tornou a primeira experiência da humanidade com educação online.